Boa noite, senhores. Vamos lá, gente. Vou desativar meu microfone aqui para a execução do hino nacional, tudo bem? Piranhas mais plácidas, dante, liberdades aos fugidos, na missão da pátria nesse instante, superior dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Sim, liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil do seu intenso raio livre, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu famoso céu de sonho livre, a imagem do cruzeiro resplandece. Gente pela própria natureza, que mais forte pave do colosso. Teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, de tuas linhas do Brasil, a pátria amada. Gente, pátria amada, Brasil. Que berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, puras obras se foram na América, iluminar o sol do novo mundo. Porque a terra mais garrida, seus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais de amores. Chamada idolatrada, salve, salve. Brasil, que amor eterno seja símbolo. O labarão que ostentas estrelado, e digo verde ouro desta flor. Tudo glória no passado. Sangue da justiça acaba forte. Verás que o filho teu não foge à luta. E penitente agora a própria morte. Terra dourada, as minas do Brasil, a pátria amada. Os filhos desse sol, as mães, gente, pátria amada, Brasil. Conseguiram ouvir certinho aí, senhores? Sim, senhor. Só a parte do senhor, que deu uma travadinha só. Aqui chegou a dar uma travadinha também, uma pequena travadinha. Pois não? Pode falar. Quem tinha chamado eu aí? Aí, algumas anotações, gente, eu vou deixar aqui no chat, tá? Para ficar mais fácil aí a compreensão. Vocês conseguem visualizar minha tela aí sobre as bacias hidrográficas? Tranquilos? Sim, senhor. Maravilha. Sim, senhor. Maravilha. Tá aumentando nosso número, é 29, hein? Mas antes aí de começarmos o assunto, eu tô até com o Word aberto aqui.
para facilitar algumas transcrições. Aí eu coloco no Word, já copio e colo aqui no chat para vocês. Vamos ao nosso boa noite nominal. Não pode faltar, né? Vamos lá. Boa noite, André. Boa noite, Caio. Boa noite, Carlos. Boa noite, Elton. Boa noite, Gilberto. Boa noite, Giovana. Boa noite, Isabela. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Gigante. Boa noite, José Otávio. Boa noite, José Victor. Boa noite, João Pablo. Boa noite, Juliana. Salve, Kevin, Lara. Boa noite, Laudiceia. Salve, Lucas. Lucas Thiago, Luiz, Manuel, Marcos Rogério, Mentor. Boa noite, Octávio. Boa noite, Paulo. Boa noite, Pedro Liz, Priscila, Rafael Polis e o Murilo que acabou de entrar. Seja bem-vindo aí. Então, antes de mais nada, dá aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações. Se eu treinar mais um pouco, acho que eu viro youtuber, viu? Se eu treinar mais um pouquinho... youtuber online, senhor. Se eu treinar mais um pouquinho, já viro youtuber. Se a gente chegar a 1 milhão de inscritos, eu vou pintar meu cabelo de roxo, hein? Só que não, né? Só que não. Que bacana. Eu não nada contra, né? Mas aí é apelação demais, né? Gente, obrigado por estarem aqui mais uma vez conosco. Se eu não estou enganado, essa aula aqui vai ser a penúltima aula, né? De Geografia Online, não tenho certeza. Mas, caso os senhores tenham alguma dúvida, queiram tirar alguma dúvida das escolas, pode postar no grupo, tá? Senhor, Pois não? é a primeira aula que eu tô fazendo aí, eu começo como? Primeira aula do senhor? Sim. Dá sequência, tá? Dá sequência. Tente assistir as aulas anteriores no YouTube, tá? No grupo, eu vou compartilhar os links das aulas anteriores. Aí o senhor vai fazendo acompanhamento aí, tá bom? Tá bom, senhor. Obrigado. Imagina. As aulas aqui da online é mais interativa. Que aula mesmo, é mais interação. Isso, né? É igual eu estava comentando. Geralmente nos polos nós dividimos em 2 grupos, né? O pessoal que está iniciando um determinado assunto e o pessoal que está terminando. Então aqui, como eu tenho consciência que eu estou lidando com esses 2 públicos, eu preciso ser mais interativo possível, né? Carlos, senhor, tirei a maior nota da sala em geografia, graças ao reforço das aulas. Poxa, que bacana! Conta um pouquinho pra gente aí. Nossa, Carlos, fico muito contente, hein? Que bom, Carlos. Parabéns, senhor. Que legal. Para nós é um grande prêmio isso aí, né? Esse reconhecimento, né, Carlos? Que bacana, eu fico muito feliz, viu? Quer comentar um pouquinho, Carlos? Fique à vontade. Que legal. Né? Então, o que eu vejo, aproveitando esse gancho das interações? Essas interações nos ajudam muito, gente. Nossa. Porque a ideia também não é ficar só focando conteúdo, porque vai acabar pesando um pouco as aulas, né? Então essas interações elas nos ajudam a descontrair um pouquinho. Lucas, senhor, eu também tirei uma nota boa em geografia, eu tirei 10. Caramba, Lucas, que legal! Quer comentar um pouquinho aí? Fica à vontade. Nossa, estou muito orgulhoso de vocês, viu? Que bacana! Mais alguém que tenha se destacado aí nas aulas de geografia nas escolas? Comenta aí, por favor. Poxa, fico muito feliz, gente, de verdade mesmo. Parabéns, Deus abençoe vocês, viu? Continuem trilhando esse caminho aí. Sucesso é garantido. Muitas pessoas acabam desconsiderando a questão das interações, mas igual eu falo, gente, as interações elas nos ajudam muito. Mais um integrante entrando.
José, professor, quinta eu vou ver minha nota em geografia. Bacana, José. Espero que você tire um 10 aí, hein? Elton, eu tirei 9 em geografia. Que bom, Elton. Uma boa nota. Boa nota, hein? Que bacana, viu? José, mas eu acho que eu tirei. Eu não sei se você chegou a falar, ô José, que no meu computador tem um risco, uma tela, no risco na tela. Aí fica ruim de eu. Mas eu acho que tirei Ele falou que ele acha que tirou 7. 7. Eita! Mas é só se esforçar mais um pouquinho aí, né? É igual eu falo, nunca se acomodar. Se eu tirei 7, eu posso buscar um 8, um 9, um 10, sempre progredindo, né? Lucas Thiago, senhor, eu estou na escola, talvez eu apareça na segunda aula. Sem problema, Lucas. Boa aula aí para o senhor. José Otávio, estava com medo. Medo do quê, José? Luiz, tirei 9 em geografia também. Que bom, boa nota, boa nota. Lucas, graças ao esforço de estudo eu consegui e você foi um dos motivos. Poxa, Lucas, fico contente, viu? Muito obrigado pelo carinho aí. Que bacana, viu? Vanusa acabou de entrar também. Seja bem-vinda, Vanusa. Eu não sei se às vezes está com o nome do pai, né? E às vezes é um outro usuário. Mas o usuário que apareceu aqui foi Vanusa. De qualquer forma, seja bem-vinda. Elton, meu nome é Yasmin. Ah, verdade, eu sempre confundo. Mas estou na conta do meu pai. Sem problema, Yasmin. Se às vezes eu trocar aqui, vocês podem me corrigir aí, tá bom? Então vamos lá, gente. A primeira questão, tá? A primeira questão que eu gostaria de jogar para os senhores é a seguinte: qual a diferença de bacias hidrográficas com rios? Eles estão bem próximos em seus contextos, tá? Bem próximos em seus contextos. Mas apresentam aí algumas diferenças, tá? Eu queria saber dos senhores quais são essas principais diferenças. Vamos lá. Aí eu passo a bola para os senhores. E aí? Então, quando eu penso em bacia. Como que é? Bacia aí? Bacia hidrográfica. Então, hidrográfica. Quando eu penso isso, eu já penso em lago. Lago, legal, legal. Não tá É, penso errado, em lago, não. caso que é bacia. Bacia. Ah, não sei explicar. Mas eu penso em lago. Lago, legal. Não tá errado, não, Pedro. Mais alguém? Professor, bacia hidrográfica é um conjunto de rios? Conjunto de rios? Tá esquentando, hein? Apenas rios. Vamos lá. As bacias hidrográficas não são apenas um conjunto de rios, em sim. E sim. Ah, não sei dizer também. O Luiz deu um pontapé legal aí também, viu, Luiz? Bacias hidrográficas. Bacia hidrográfica é um conjunto de Eu vou lembrar, professor. correntezas. Desculpe. Bacias hidrográficas é um conjunto de Rios, correntezas. rios, correntezas. Legal, legal. E Luiz não precisa se desculpar, não. Ele tá aqui para aprender. A gente aprende uns com os outros, tá? Esses termos que estão aparecendo para os senhores aí, se os senhores quiserem já transcrevendo no caderno, já ajuda bastante também, tá? Olhando nessa imagem, vocês ainda... Oi, boa noite, senhora. Seja Boa bem-vinda. noite, senhora. Boa noite, senhora. Lucas, as bacias hidrográficas são um conjunto de rios, correntezas e... Tá meio riscado aqui minha tela, não consigo identificar a última palavrinha aí. Se alguém puder me ajudar. E pântanos, é isso? Vamos lá, gente. Então, a primeira coisa aí é a gente chegar no consenso. Qual é esse consenso? Quando falamos em bacias hidrográficas, tá? Nós não estamos falando apenas de rios,
tá? Olhando essa imagem, nós podemos até perceber algo nesse sentido, tá? Não apresenta apenas rios nessa imagem, tá? Não apresenta apenas rios, tá? Então, as bacias hidrográficas, elas também vão corresponder aí às águas que estão no interior da Terra, tá? Os rios, eles estão na parte superficial. A gente consegue bater o olho e identificar rapidamente, né? Mas existe uma porção hídrica, existe uma porção de água que não está apenas na superfície da Terra, como os rios, os lagos, né? A gente consegue visualizar superficialmente. Mas nós temos que ter consciência que existe, né, uma vertente de água que não está na superfície. Por exemplo, aquíferos, lençóis freáticos. Quando alguém vai cavar um poço, né, artesiano, por exemplo, né, a pessoa vai cavocar, até achar uma veia de água. Tá? Tá aí, tudo bem? Senhor. Sim, senhor. Maravilha. Senhor, Pois não? falando nisso, eu tenho uma mina de água aqui em casa. Ah, que delícia. Água de poço é uma delícia, né, gente? Eu amo água de poço, gente. Nossa, muito bom. É diferenciado, não adianta. É diferenciado. Então vamos lá, gente. Vai até parecer óbvio que eu vou falar, tá? Vai até parecer óbvio que eu vou falar, mas talvez algumas pessoas não tenham notado. Senhor, Pois não? a Giovana Oliveira fez um comentário, quer dizer. Obrigado, Pedro. Ela falou assim, ó, bacia hidrográfica é uma área drenada por um rio principal, pelos afluentes e subafluentes. Perfeito, muito obrigado. Me ajudem aí, por favor, no chat, que eu não vou conseguir, às vezes, ficar no chat e aqui nas imagens, tá? Então, se alguém postar uma mensagem no chat e não visualizar, me ajudem aí, tá? Vocês são meus ajudantes aí também. Então, antes de falar do óbvio, eu vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, nas grandes cidades, nos grandes centros dos municípios, quando chove bastante, chega um momento que vai causar aí o processo de inundação, tá? Esse processo de inundação, ele não vai estar apenas relacionado ao entupimento dos bueiros, bocas de lobo, tá? Esses fatores contribuem muito, tá? Mas vai chegar um momento que, se chover muito em uma determinada região, vai começar a alagar. Vídeo que está acontecendo lá no Nordeste, né? Em Pernambuco, né? Está acontecendo aquelas inundações. Então vai chegar momentos em que a água ela vai sobressair, né? Ela vai sobressair. Como, eu não sei quem falou sobre a drenagem da água, nós temos que entender, gente, que nas grandes cidades essa água vai escoar pelo bueiro, tá? Para evitar, então, as inundações. Isso nas cidades. Então, nós temos que imaginar que na natureza existe algo parecido. Vai chover também, nós temos um grande percentual aí dessas águas pluviais, como nós já vimos. Águas pluviais são águas das chuvas, e águas fluviais são águas dos rios, tá? Nós já vimos isso aí anteriormente. Então, no meio natural, lá na natureza, essa água ela precisa ser escoada para algum lugar. É como se houvesse um grande bueiro natural, tá?
Então, essas águas de chuvas, elas vão escoar em algum lugar. É aí que entra o processo das bacias hidrográficas, tá? É como se aquela terra absorvesse parte dessa água, né, dos rios, parte dessa água das chuvas, e essa água de alguma forma fosse parar em algum lugar, que nesse sentido são as nossas bacias hidrográficas, tá? Ficou claro? Então a primeira marcação aí que a gente deve fazer, bacias hidrográficas e rios. Vou digitar aqui e já coloco no chat. Os rios correspondem às águas que se encontram nas superfícies. Já nas bacias hidrográficas, percebemos as águas que ficam ou não nas superfícies. Então, falou de rio, águas superficiais. Falou de bacias hidrográficas, estamos falando também das águas superficiais. Se eu errar alguma coisa aqui, gente, vocês me corrigem, que quando eu falo e digito, eu sou uma negação. Estou copiando e colocando aí no chat que eu escrevi no Word, tá? Bacias hidrográficas, então elas correspondem a essas águas que não estão nas superfícies. Então nós temos que entender que essas águas, elas escoam para algum lugar. Até porque se não houvesse esse processo de escoamento, de drenagem que foi falado, iríamos ter muitas inundações, tá? Muitas inundações. Percebam, principalmente, as pessoas que moram em áreas rurais, quando chove muito, né? Quando chove muito numa determinada região, forma algumas poças da água. E com o passar do tempo, essas águas, elas são drenadas, né? Aos poucos aquela água vai sendo absorvida pela terra, tá? O que aconteceu? Parte dessa água foi evaporada pelo calor do sol, tá? E parte dessa água, ela vai ser drenada pela terra. Então, vou colocar aqui mais algumas definições sobre bacias hidrográficas, tá? Então, Senhor, pois não. o João Pablo falou que tem uma pergunta. Pois não, pode falar, João. O João acabou de aparecer aqui que ele saiu da reunião. Eita. Ó, então, pois não, pode falar. Uma bacia hidrográfica é uma área de escoamento de um rio e seus afluentes? Sim, também, tá? Aí o Pablo Play entrou. Ó, bacias hidrográficas são áreas do território ou de uma região. Já coloco no chat. Estou digitando aqui no Word, copiando e colando. Composta por um rio principal. E seus afluentes. Gilberto, você está apresentando. Que escoam para o mesmo curso de água. Vou tirar com os senhores essa segunda informação aqui, ó. Senhor, a sua tela não tá mais compartilhando com nós. Eita! Gente, deixa eu. Não, é porque o Gilberto ele apresentou, aí em vez de aparecer a imagem do senhor, tava aparecendo a dele. Só que aí agora como parou, tem que colocar como
Entendi. principal. Ó, a parte das apresentações deixa aqui comigo só, tá, gente? O pessoal que tá entrando agora, os demais, não, por favor, não mexam aqui nesses botões de apresentação, tá? Então eu coloquei mais alguma informação sobre bacias hidrográficas, tá? Bacias hidrográficas são áreas do território ou de uma região composta por um rio principal e seus afluentes, que escoam para o mesmo curso da água. É aqui que vai entrar aquela questão do óbvio que eu havia comentado com os senhores. Vamos pegar aí a primeira lei de Newton, né? Se eu amassar uma bolinha de papel e soltar essa bolinha de papel no ar, ela vai cair, óbvio. É aquela velha máxima, né? Na descida todo santo ajuda. E não sei se os senhores já repararam, mas vocês já pararam para notar que os rios, eles têm um percurso? Não sei quem vai falar que nós nunca conseguimos nos banhar duas vezes na mesma água do rio. Né? Não sei qual é o filósofo que vai defender essa ideia. E de fato acontece. Porque se a gente parar para analisar, os rios eles estão em movimento, eles não param. Aquela questão da primeira lei de Newton. Uma queda da água, por exemplo, uma cachoeira. Se existe uma cachoeira, se existe uma queda da água, vocês concordam comigo que para existir essa queda da água, a água ela precisa estar num terreno íngreme? Concorda comigo, sim ou não? Sim, senhor. É a questão da... Senhor, Pois não? vou me interromper, mas o Pablo Klein ele perguntou se hoje é a última aula. Eu não entendi direito. Então, hoje eu acho que vai ser a nossa penúltima aula, na verdade. Acho que hoje é a nossa penúltima aula de Geografia Online. Eu tenho que confirmar, na verdade, gente. Não posso falar. Eu preciso confirmar, tá? Mas se for a penúltima, próxima aula aí falaremos de OVNIs, tá? Não faltem. Não esqueci. Vou provar para os senhores, cientificamente, que eles existiram e existem até hoje. Retomando aqui, então. Gigante, professor, desculpa ter que sair e entrar. É porque meu Wi-Fi caiu. Não, fica tranquilo, Gigante. Acontece mesmo, tá? Acontece com as melhores pessoas. Então, se a gente parar para analisar a queda da água, as cataratas, né, do Iguaçu, as cataratas do Niágara, se as águas fazem esse movimento, é porque o terreno onde elas se encontram é um terreno íngreme. Concorda comigo? É um terreno acidentado, caído, como se fosse um escorregador. É por isso que o rio ele faz esse percurso. Tá? O rio ele só consegue fazer essa movimentação por conta do relevo que ele se encontra. Né? A cachoeira ela só consegue ter a queda da água porque ela está num acidente geográfico. Caso contrário, se fosse tudo retinho, tudo plano, as águas, né, do rio conseguiriam se movimentar? Não. Não. Né? Elas ficariam estáticas, elas ficariam paradas. Imóveis. Imóveis, muito bem. É por isso que a nossa usina Itaipu é a usina que mais produz energia. Hoje, né, a maior usina do mundo. Nós perdemos para a China. A China ela construiu uma usina maior que de Itaipu. Porém, a nossa produção de energia é maior. Por quê? Porque existe uma movimentação maior em nossas águas. Porque a bacia de água, a bacia hidrográfica da região de Itaipu é uma bacia íngreme, geograficamente acidentada. Possui muitas quedas, o que vai facilitar a movimentação da água. Então, quanto mais íngreme for o terreno, quando eu falo de terreno íngreme, eu estou falando de terrenos muito acidentados. Então, quanto mais íngreme for o terreno,
maior vai ser a movimentação dessas águas. Quanto maior a movimentação dessas águas nas usinas hidrelétricas, por exemplo, eu tenho maior produção de... E aí, gente? Energia, tá? Então é por isso, embora nós não tenhamos mais a maior usina hidrelétrica do mundo, nós temos a maior usina com capacidade de geração de energia do mundo. Então, em termos de geração de energia, a gente se destaca. A usina de Itaipu é que mais se destaca no mundo. A gente pode não ganhar em termos de tamanho, mas ganhamos em termos de produção de energia. Tudo bem? Então vamos colocar isso aí, para a gente não perder aqui o foco. Então essas bacias, deixa eu colocar aqui no Word. Esses cursos de água. Senhora, acabando essa aula, a aula 2 já é hoje. Acabando essa, a gente já vai para outra sala. Aí teremos outra aula só quinta-feira. Mas é sempre 2 aulas por dia. Perfeito. Obrigado aí, gente. Vão me auxiliando aí, tá? Ó, por falar nisso, eu já vou compartilhar com os senhores o segundo link da nossa aula, tá aí. O pessoal que está entrando hoje, o que acontece? O Google Meet, ele permite, nessa versão que nós usamos, que nós tenhamos reuniões de 1 hora apenas. E como nós temos aula de 1h30, o que a gente faz? A gente se reúne, né, em 2 momentos. Graziele Campos. Eu sei que a Graziele também é o responsável por estudante. E o usuário é um outro nome que eu esqueci, né? Grazi, mas de qualquer forma, sem problema. Desculpa pelo atraso. Sem problemas. Então, esses cursos da água são separados por estruturas. Estruturas do relevo. Senhor, o áudio está travando. Voltou? Tá travando ainda? Mais alguém? Som. Os demais me ouvem? Sim, senhor. Sim, senhor. Perfeito. Se travar para os senhores, né, também vocês me avisem aí. Pra mim está normal, senhor. Perfeito. Vou colocar mais uma informação aí sobre bacias, tá? Tá bom, senhor. No chat já. Então, o que nós vamos fazer? Qual é o link que nós faremos, tá? O link com as aulas anteriores, sobre a formação dos relevos. O que originam os relevos, gente? Montanhas, cordilheiras, planícies, planaltos, vales, depressões. Se os relevos existem, é por conta de um fator aí que nós vimos na última aula. Qual é esse fator? OVNIs. Não são os OVNIs. Ai, senhor, não tô lembrado, não. Vocês não lembram? Como as montanhas são formadas? Como os relevos, de forma geral, são gerados? Oi? Exato. Isso aí. Professor, eu tava na conta da minha mãe, mas agora eu tô na minha. Beleza, sem problemas, tá? Então, o que vai acontecer, gente? As águas
são direcionadas pela topografia do terreno, é aquilo que nós comentamos. Se está tendo um percurso de água, é porque o terreno que elas se encontram é um terreno íngreme. Se fosse tudo retinho, tudo plano, essas águas não se movimentariam, tá? Tá aí no chat, já coloquei no chat. Até aí tudo bem, gente? Sim, senhor. Fechou. Vamos lá. Então vamos imaginar aí a passagem da água dos rios. O rio está percorrendo por esses relevos criados pelas placas tectônicas e vai chegar um momento que a água do rio vai desaguar no mar ou em um rio maior. Quando essa água acaba desembocando no mar ou em um rio maior, qual é o nome desse processo, gente? Pode repetir, senhor, por favor? Então nós vimos que a água está em constante movimento, né? A água dos rios. E vai chegar um momento que essa água vai ter um ponto final para essa água. Essa água ou ela vai desaguar no mar ou vai desaguar em um rio maior. Quando essa água desemboca nesse rio maior ou no mar, qual o nome desse processo, da etapa final dessa água? Foz. Foz. Muito bem, tá? Então, quando um rio ele vai desaguar no mar, nós chamamos esse processo de foz. Nós temos, inclusive, uma cidade no Brasil com esse nome, né? Foz do Iguaçu, por exemplo. O que acontece na Foz do Iguaçu? Nós temos um rio, tá? E esse rio, ele vai desaguar no rio maior, no Rio Paraná. E do Rio Paraná ele vai desaguar lá no mar. Então, toda vez que essa água, ela desemboca em um rio ou no mar, alguém está mexendo na apresentação aí, gente. Por favor, não mexa nesses botões aqui, tá? Esses botões de comando deixa aqui para apresentar, senão vai ficar confuso depois. Então, toda vez que essa água ela vai desembocar ou desaguar no mar ou no rio maior, nós chamamos de foz. Então, Foz do Iguaçu tem justamente esse nome por conta da foz. Tem os rios, né, ali na região, e esses rios vão desaguar no Rio Paraná e do Rio Paraná no mar, tá bom? Nós temos aqui, gente, uma coisa importante, uma questão sobre as maiores bacias hidrográficas do Brasil. Geralmente a bacia hidrográfica ela vai receber o nome do seu rio principal. Por exemplo, a maior bacia hidrográfica do mundo é a bacia do Amazonas, tá? Ou a bacia amazônica, tá? Junto a essa bacia nós temos o principal rio, o Rio Amazonas. O maior rio do mundo em termos de volume e extensão também. Já ultrapassou o Rio Nilo. As 4 maiores bacias hidrográficas do Brasil. Vamos lá. E essas 4 maiores bacias, elas cobrem 80% da superfície do território brasileiro. Tá? Vamos lá. Nosso cachorro tá bravo. É que a minha gatinha ela desceu, daí ela foi correr atrás da gatinha.
agora ela vai ficar de castigo. Eu tenho uma cachorrinha e uma gatinha aqui em casa. Aí essa gatinha, quando ela vai descer para comer ração, e a cachorrinha vê, ela já quer avançar na gatinha. Não, eu já tenho 2 cachorros, uma calopsita e 4 galinhas. E o que acontece? Eu não sei, elas foram criadas desde pequenininhas juntas. Quando eram menores, elas ficavam juntinhas. Pela gata, isso continuaria. Mas de um tempo pra cá, a cachorrinha começou a pegar, acho que ciúmes, sei lá. Aí ela não pode ver a gatinha que já avança na gatinha. Às vezes a gente tem que interferir. É uma opção. Às vezes eu acho que tem que castrar a cachorro, talvez melhore. Mas enfim, desculpem, gente. E às vezes não dá pra intervir. Ainda bem que minha esposa deu um jeito aqui. Então o que acontece, gente? As 4 maiores bacias do Brasil: Amazônica, a bacia amazônica, temos a bacia de Tocantins, tá? A bacia Platina, que envolve Paraná, Paraguai e Uruguai, e São Francisco. São as 4 maiores bacias. Só que tem uma pegadinha aí que é muito recorrente em concurso, gente. Muito recorrente em vestibulares. Qual é? É correto chegar para os senhores, por exemplo, e falar: olha, a floresta amazônica, ela fica no Brasil. É correto eu falar isso para vocês? E aí, sim ou não? Não, Por que não? pois a floresta amazônica, a maior parte está no Brasil, mas tem partes dela que também estão por outros países. Perfeito, mentor. Perfeito. Tá? A bacia hidrográfica da Amazônia, tá? Ou a bacia amazônica, idem, tá? Uma vez eu estava lendo em um vestibular que falava assim: qual é a maior bacia hidrográfica do Brasil que fica 100% em território nacional? E tinha uma das opções, obviamente, a bacia amazônica. Muitas pessoas erraram. Muitas pessoas erraram. Não sei se foi Enem, eu não vou lembrar. De fato, tem microfone ativo aí. Professor, aqui tá parecendo que a chamada vai terminar em 10 minutos. Ah, mas passa muito rápido, Eu poxa. também, senhor. Passa muito rápido, gente. Senhor, pra mim tá parecendo que vai encerrar em 9. Eita, tá passando muito rápido essa nossa hora, viu? Então, o que vai acontecer aqui nesse sentido? Nesse sentido, nós podemos usar também para com a bacia hidrográfica. A bacia amazônica é a maior do mundo, porém ela não fica 100% em território nacional. Tá? A maior bacia hidrográfica do Brasil, que fica 100% em território nacional, é a bacia do Tocantins. Tá? Maior bacia do mundo, amazônica, mas só que a amazônica não é 100% brasileira. Ela ocupa o espaço de outros países, assim como a floresta amazônica, que não fica só no Brasil, embora boa parte fique no Brasil. Então, a maior bacia hidrográfica do Brasil, 100% em território nacional, é a bacia do Tocantins. Tá bom, gente? Bacia Amazônica, Tocantins, Platina e São Francisco são as principais aí. Geralmente o rio, né? Geralmente a bacia hidrográfica vai levar o nome do seu principal rio. Geralmente, tá? Falando em rio, uma perguntinha aos senhores. Da onde se origina o nosso rio Amazonas, por exemplo? Ele nasce aonde? Qual que é a nascente do rio Amazonas? No Peru, No Peru? Mais especificamente aonde? E aí? Ai, complicou. E aí, gente? Vamos lá. Aonde nasce o nosso rio Amazonas?
O nosso rio Amazonas, gente, ele vai nascer lá na Cordilheira dos Andes, tá? Então, vamos imaginar. Quando eu falo de cordilheiras, eu estou falando de relevo, certo? E o que são cordilheiras, gente? É tipo um lugar com bastante montanhas, alguma coisa assim? Perfeito, perfeito, exatamente. Então vamos imaginar voltar àquela questão da bolinha de papel. Se eu soltar a bolinha de papel, ela vai cair no chão. A mesma coisa o percurso dos rios. Então o rio Amazonas ele nasce no alto, cordilheira é um conjunto de montanhas. Então o Logo, rio Amazonas nasce na Cordilheira dos Andes? isso, o rio Amazonas nasce na Cordilheira dos Andes. Andes. Oi? Cordilheira, tem água e montanhas, não? Ou tem também? Tem água sim também, tá? Tem água também. Mas a cordilheira... Oi, pois não? Uma observação que eu fiz é que o rio Amazonas, já que ele nasce no Peru, ele poderia desaguar no rio do Atlântico. No Oceano do Atlântico. É o que Só acontece. ele deságua por causa da Cordilheira dos Andes. Tá? É o que vai acontecer aí. Essa água ela precisa ser desaguada em algum ponto, tá? Ela precisa chegar em sua foz. Então, se um conjunto de montanhas pressupõe lugares mais altos, e se nós estamos falando desse percurso de rios, o que dá para a gente entender? Que o rio nasce no alto e deságua no baixo. Daí nasce aquela expressão, quando o pessoal vai para a praia, principalmente, ou vocês já ouviram essa expressão, com certeza. Ou vamos descer a serra. Já ouviram essa expressão? Porque a turma fala, vamos descer a serra. Porque Acho que não, senhor. nunca ouviram esse termo? Ouvi, senhor. Por quê? E é curioso, quando a gente vai descer a serra, a gente sente um zumbido no ouvido. Não sei se vocês já passaram por essa experiência. Porque o que acontece? Literalmente, quando a gente vai descer a serra, nós estamos falando de baixas altitudes. Então eu estou no alto, então eu estou descendo, literalmente, como se fosse uma escada. Mas só que como a natureza ela é incrível, né, nós estamos falando aí de serra mesmo. Então, ao invés de eu descer as escadas, eu vou descendo aí pelas vias, pelos modais de transporte. E vai chegar um momento que vai ter um zumbido muito grande no meu ouvido, a pressão pode até mudar. Por quê? Nunca senti nada não, senhor. Nunca sentiu? Porque a gente tá em cima e vai pra baixo. Exatamente. Porque nós estamos acima do nível do mar. E para eu chegar até o mar, eu tenho que me nivelar a sua altitude. Entenderam? Senhor, só pra confirmar, Sim. a nascente é nas Cordilheiras dos Andes. Isso, a nascente do rio Amazonas, tá? Então, o que vai acontecer, gente? Quando a gente vai viajar de avião, por exemplo, vai acontecer algo parecido. Vai ter um zunido no seu ouvido, você vai sentir, talvez, um mal-estar, dependendo da pessoa. Por que isso acontece? Porque nós estamos falando de pressão atmosférica. Qual que é a conclusão que nós temos? Que quanto mais alto a gente sobe, tá? Menor vai ser a temperatura e mais rarefeito o ar vai ser. Então, o que vai acontecer aí? Quanto mais eu consigo escalar uma montanha, por exemplo, vai ficar mais frio para mim. E o ar, ele vai ser mais rarefeito. Tudo bem? Então, é por isso que quando a gente vai viajar de avião, ou quando está descendo a serra para ir à praia, por exemplo, a gente sente essa dificuldade, zunido no ouvido. Professor, 3 minutos. 3 minutos? Eita, Miguel. Vamos lá. Até aqui, gente, alguma pergunta? Deu para entender essa relação de bacia hidrográfica e... Ô, professor, Oi? por exemplo, assim, vamos supor que uma pessoa mora lá em La Paz, que é a capital da Bolívia,
e lá é uma altitude alta, Certo. ela vai sentir esse. Vai sentir. Eu não vou longe, gigante. O que vai acontecer? Quando alguns jogadores da seleção, por exemplo, não da seleção, mas jogadores aqui do Brasil, saem do Brasil e vão jogar na Bolívia, por exemplo, no Peru, a altitude lá é maior. Geralmente os jogadores eles chegam com uma semana de antecedência, 2 semanas, para que o corpo deles se acostume com aquela altitude. Porque o que vai acontecer com eles? Falta de ar. Falta de ar. Perfeito. Né? Então, há essa questão aí. Senhor, Pois não? ou seja, quem mora assim numa latitude mais alta acaba se acostumando. Depois de um tempo se acostuma. Isso, aí vai se acostumando. Senhor, falta 2 minutos para acabar a aula. Ah, mas já. Senhor, para mim também. Ah, mais perguntas aí, pessoal. Vamos lá. E aí? Mais alguma pergunta sobre bacias hidrográficas? Uma coisa interessante. Percebam que nas regiões onde há uma maior concentração de vegetação, você já pararam para analisar? Poxa, nossa, aquela região é tão bonita, tem muitas árvores, é uma região bem arborizada, é uma região que tem uma vegetação gigantesca. Geralmente essas regiões mais verdinhas, tá? Geralmente essas regiões que apresentam uma concentração maior de vegetação, é porque próximo a elas, existe aí bacias hidrográficas ou vertentes hídricas, tá? Ou vai ter um lago, ou vai ter um rio. Professor, 1 minuto. Gente. 1 minuto, professor, para acabar. Pessoal, vou encerrar aqui então a gravação, tá? Elton, quando eu fui para a praia, eu fui em uma cachoeira que ficava no alto da montanha. Tava com sol, quando eu fui subindo começou a chover. E cada vez que subia, chovia mais. Sim, é por conta dessa altitude, né? Por conta dessa pressão atmosférica também que influencia. Gente, vou finalizar aqui então a gravação, tá? Cliquem aí no próximo link, tá bom? Até lá, gente. Deixa o like e se inscreve no canal, família. É isso aí.